Palmeiras tropeça diante do Bahia, Flamengo vence de virada o Corinthians, o Fluminense bate o Botafogo na estreia de Zubeldia. A segundinha do futebol maranhense fechou com goleada o São Luís a quarta rodada e já se iniciou a quinta rodada também da competição. Estaremos trazendo aqui classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, Série C, como é que está. A derrota do Santinha para o Barra no primeiro jogo diante de 45 mil torcedores lá na Arena Pernambuco. Uai! Esse Barra, né, não tem um S no final, Barra é danado. O pescador colocou a cobra na rede e o jogo da volta será no próximo fim de semana. Vai dar para o Santinha? E aí? Rapaz, olha, fala sério. Se o Santa Cruz tivesse jogado do jeito que jogou contra o Maranhão, abertinho, ontem, aliás, no sábado, sei não se estaria na final, mas ele tem um bom técnico, estrategista, a gente comenta já sobre o assunto. Estamos iniciando mais um conteúdo, desejando para você uma linda semana. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Aqui em São Luís do Maranhão, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com a equipe comandada pelo grande Mendes. Minha galera, prazer e que prazer estar contigo. Tivemos ontem o primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro entre Santa Cruz e o Barra. E não é que o Barra surpreendeu para muitos, para mim não. Porque eu já tinha falado isso, comentado que seria difícil para o Santa Cruz diante dessa equipe que é disparada, mas disparada, a melhor equipe do Campeonato Brasileiro da Série D. Vem numa sequência espetacular. Hoje, uma das equipes que tem a maior invencibilidade do país, perdia para Palmeiras e para Flamengo, olha aí, tem a maior invencibilidade do país, o Barra, lá de Santa Catarina. E o próximo jogo vai ser lá em Itajaí, com aqueles 45 mil torcedores que compareceram na Arena Pernambuco ontem. Desses 45, subtrai tudo isso aí e coloca só 500 torcedores na conta para o time do Santa Cruz, lá na cidade, ou lá em Itajaí, Santa Catarina. Então, Balneário Camboriú, né? Rapaz, vai estar em festa. E olha, sinceramente, vai ser difícil para o time do Santa Cruz conseguir. Mas o Cabo, ele faz uma análise do jogo a respeito. Antes, porém, quero trazer aqui os melhores momentos do jogo, para a gente dar uma acompanhada aí. Tá aí o Galhardo, tá aí o William Júnior tocando na bola. Olha, eu quero dizer o seguinte, o Cabo, para o torcedor do Santa Cruz, colocar na conta do técnico Marcelo Cabo, esse acesso do Santa Cruz. Pode ter certeza do que estamos falando. Esse acesso do Santa Cruz é muito pela qualidade do técnico. Para o elenco, que tem subidas e descidas, muitos altos e baixos, pouca qualidade, no meu ponto de vista, pelos jogos que acompanhei do Santa Cruz nesse mata-mata, né, chegando, sendo dominado amplamente pelo time do Maranhão Atlético, pelo time do América de Natal, lá na Arena das Dunas, mas contou muito com a sorte muito necessária, principalmente porque esse torcedor que está aí na arquibancada, esse é você, meu respeito, toda a consideração para essa torcida, que é torcida, que não é torcida de Série D. A torcida do Santa Cruz é torcida de Série A do Campeonato Brasileiro. Porque a torcida de um time só, que lota os estádios, qualquer que seja a competição que a equipe da Cobra Coral esteja jogando, então a esse torcedor, a minha referência total e absoluta, a esse torcedor do Santa Cruz. Agora, a qualidade, a imagens do Metrópolis, tá, galera? A qualidade do time do Santa Cruz
embora esse gol aí do Renato, veja o gol do Renato aí, entre os dois zagueiros. O zagueirão não pode vacilar desse jeito, né? Mas o zagueirão acabou vacilando aí. E depois, que golaço, hein, do Elvinho, que golaço esse da entrada. Olha onde ele encontra essa bola. É aquilo que a gente falava pro jogador do Maranhão, tem que chutar, moçada. Vamos chutar no gol, se não chutar no gol, a bola não vai entrar. Mas mesmo assim, eles acharam mais espaço. Por que o Barra achou mais espaço? Porque o time do Santa Cruz jogou apenas com 2 volantes. Abriu um homem, jogou no 4-3-3, com apenas 2 jogadores de marcação e com o William Júnior, que não estava também numa tarde boa, né? E, consequentemente, o time do Barra, que empatou o jogo, o Santa Cruz abriu 1-0, o Barra empatou com o Bernabé. Esse Bernabé marca gol pra caramba hoje, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, Bernabé. E depois essa virada do Elvinho. Na verdade, o Elvinho marcou o gol de empate e o Bernabé se antecipou ao zagueiro, marcando o segundo gol do Santa Cruz. Então veja a qualidade desse time do Barra. O Pescador coloca a cobra coral pernambucana na rede e dá uma passada larga em busca do seu primeiro título nacional. Por merecimento, sinceramente, merece. Por merecimento, o time do Santa Cruz merece. E a cabeçada do Galhardo, que o goleiro com a mão aberta saiu, defendeu ali no susto essa bola. É verdade, o Santa Cruz teve um bom volume de jogo, saiu mais para o jogo, enfim. Vamos para a análise do Marcelo Cabo. A gente vai trazer uma análise aqui olha aí, a cabeçada do Galhardo com a defesa do goleiro do time do Santa Cruz. Essa aí foi no susto, né, que ele defendeu. Mas defendeu bem, saiu buscando, sem dúvida nenhuma, aí fechar o ângulo, e isso aconteceu. Então a gente pôde acompanhar esse momento aí do time do Santa Cruz, né, que essa bola aí bem levantada, e a defesa do goleiro mais uma vez do Barra. Depois tivemos, eu quero só trazer aqui ainda, ver se a gente consegue ver o gol do time esse gol aí, ó, essa bola, me parece que essa bola, a antecipação aí do Bernabé, rapaz, foi sensacional, ó, o gol do Bernabé. Esse menino aí, da Salgueira 99, ele é espetacular, o Bernabé, é espetacular. É um comandante de ataque de muita movimentação. E acabou jogando a bola para o fundo do gol, se antecipando ao zagueiro do Santa Cruz, mandando a bola lá para a rede, fazendo então 2-1. É o placar que dará vantagem à equipe. Aí, vamos mais uma vez ver aí a movimentação, número 9, né? Jogando a bola aí para dentro do gol. O Bernabé, artilheiro do time do Barra e um dos artilheiros da Série D do Campeonato Brasileiro. Marcelo Cabo, o que é que vai dizer aqui depois desse jogo? Fala aí, Marcelo Cabo. Terá que reverter o placar. Agora é diferente, né? Da última vez o Santa tinha vencido fora de casa e reverteu em casa. Agora tem que reverter fora de casa contra essa equipe do Barra. Boa noite a todos. Está em aberto, Foi uma primeira metade e aonde o Barra saiu vitorioso, 2-1. A gente lamenta muito essa derrota, pelo que a equipe apresentou em campo. Eu acho que nós tivemos uma boa performance hoje, não tivemos o resultado. E acho que tudo aquilo que a gente pensou para o jogo, conseguimos executar. Eu acho que fizemos até o primeiro tempo muito bom mesmo. E um segundo tempo que a gente continuou tendo o domínio do jogo, né? E aí a gente, em 2 situações ali, tomamos 2 gols que... Primeiro gol lateral do adversário, a gente estava montado, e a gente recupera a bola, acaba não tirando bem, a bola cai no pé do Elvinho, ele consegue, a gente montado, fazer um gol de fora da área. E o segundo gol foi uma sucessão de situações que a gente já tinha falado sobre esse espaço, que os meias deles infiltram, que a gente não poderia gerar, então geramos esse espaço. Houve o gatilho, a bola entrou, teve a cobertura do nosso lateral, do nosso zagueiro, a bola acabou sendo cruzada e a área tinha 2-2, o adversário acaba ganhando o duelo e fazendo um gol. E a gente lamenta pelo nível de atuação que a gente teve, o volume de jogo que a gente teve, as oportunidades que a gente teve. Cara, você perde um jogo onde o Roque fez uma defesa no final do jogo, numa transição. Isso aí no final já quase nos acréscimos. Então isso resume o que a gente fez no jogo. Mas é completamente plausível que a gente pode
pode reverter isso fora de casa. Já tivemos uma circunstância de sair perdendo por 2-1 e reverter. Eu acho que o fator campo não vai alterar, porque a gente também vai jogar num bom campo, que é o campo deles. E eu acredito também que vai ser um bom segundo jogo. E a gente perde o Thiago, o Balotelli para a sequência, mas vamos trabalhar a semana para a gente trabalhar 2 substitutos que possa potencializar a equipe para a gente buscar, né, esse título fora de casa. Marcelo, tem como explicar, acredito que, na minha visão, os 30 melhores minutos do Santa Cruz até fazer o gol, e depois tomou o gol, não sei se houve um choque para os atletas com o gol tomado, que não acabaram não voltando a desempenhar aquilo que apresentaram no começo da partida, na sequência do jogo, mesmo em alguns recortes da partida. Dá para explicar o que aconteceu? Assim, eu concordo com você, parabéns pela tua síntese, porque a gente talvez tenha feito os melhores 30 minutos do campeonato. A gente muda o sistema de jogo da semana passada para essa semana, onde a gente, semana passada, fomos completamente ineficazes, e eu acho que a mudança de peça, a mudança do sistema, o que a gente analisou do adversário, o que a gente trabalhou para que a gente pudesse, né, potencializar em cima da vulnerabilidade do adversário, eu acho que funcionou. Eu acho que até o gol dele, se ele tivesse 3-0, não seria um placar elástico, aliás, um placar que não desse a síntese do jogo. Eu acho que a gente ainda continua fazendo um bom primeiro tempo. Claro que a gente não consegue fazer um segundo tempo como o primeiro, mas a gente também fomos dominantes no jogo, tivemos a posse. Talvez, com certeza, é o que eu falo, o adversário vai para o vestiário, ele se ajusta, né? Foi o que eles fizeram, foram para o vestiário, analisaram o que a gente fez no primeiro tempo, e a gente continua, eu acredito que a gente continua bem no jogo no segundo tempo, não tão bem como foi no primeiro, mas a gente teve o domínio do jogo, a gente teve um jogo de imposição, certo? Que é só que a gente não teve as oportunidades que a gente teve no segundo tempo como tivemos no primeiro. Tivemos algumas boas oportunidades, infelizmente a gente toma um gol com 10 do segundo tempo. Eu acho que a gente tenta reequilibrar no jogo, e confesso que depois do gol a gente não consegue ser tão contundente como a gente foi até o segundo gol deles. A gente tem o domínio, eles baixam linha, e a gente tem um pouco de dificuldade para adentrar o último terço e criar todas as boas oportunidades que a gente criou no primeiro tempo. Marcelo, sobre o Barra, a primeira vez que o Santa enfrentou o Barra na história da temporada, o Barra faz uma campanha boa na Série D. Qual a impressão que você ficou do adversário e o que projetar para o jogo de volta? O que vocês esperam que o Barra apresente lá na partida decisiva? A gente sabia que ia pegar um bom adversário, um adversário que tem suas ideias, seus conceitos. Eu acho que a gente foi melhor no jogo, né? Dentro daquilo que a gente estudou e se propôs a fazer no treinamento da semana. Eu acho que o treinamento da semana repercutiu muito no jogo. Todas as ações que a gente pensou para o jogo, elas saíram. Eu acho que a gente poderia ter um melhor acabamento, né? Principalmente no primeiro tempo, um melhor terço final, né? Ali quando a gente conseguia entrar com superioridade no último terço. E aí, por exemplo, assim, eu não consegui pegar os números do jogo, que ainda não está disponível, mas com certeza o nosso número do jogo foi completamente superior, e a gente teve, acho que o segundo gol deles, talvez nós tivemos aí umas 4, 5 chances similares e não conseguimos finalizar como eles finalizaram, entendeu? Então, assim, a gente poderia, principalmente no primeiro tempo, ter esse acabamento melhor, ter esse último terço melhor, a assistência, a finalização melhor, porque eu acho que a gente conseguiria ampliar o placar. Mas como falei anteriormente, a gente está em aberto, nós temos uma semana de trabalho. O que me deixa muito convicto que a gente pode reverter esse resultado fora de casa é o que o time apresentou hoje, né? Eu vou te confessar que se fosse a produtividade do jogo passado, me preocuparia para o segundo jogo. Mas o que a equipe produziu hoje, o que eles tiveram de personalidade para jogar, disponibilidade para jogar, o que nós tivemos de volume criando, e também fomos um time consistente defensivamente. A gente não sofreu defensivamente. Claro que você joga 90 minutos, o adversário vai ter transição, vai ter a movimentação que eles tiveram no segundo gol, que foi uma coisa que a gente treinou, a gente viu que eles faziam, e ali desencadeou vários fatores ali que levaram ao gol. Então, assim, a gente precisa levar esse bom jogo para o segundo jogo, né? Com os ajustes que a gente precisa fazer e melhorar esse acabamento. E a gente ser o Santa Cruz que foi em casa, ser lá contra o Barra no próximo final de semana para buscar o título.
Prepara o time para jogar, meu parceiro, porque lá não vai ser fácil não, né? Perder em casa diante de 45 mil torcedores não é fácil não para reverter esse quadro lá diante do Barra, lá em Santa Catarina, lá em Itajaí. O gramado é bom, o gramado lá do campo é excelente, né? Então não vai haver solução de continuidade em relação à bola rolar bonitinha lá. Agora ganhar do Barra lá dentro é outra história. Série A do Campeonato Brasileiro, nós tivemos a vitória do Vasco da Gama diante do Cruzeiro. Isso, o Vasco ganhou, empolgou seu torcedor em São Januário, já tinha vencido anteriormente, venceu de novo, venceu do Cruzeiro, com boa exibição segundo o professor Fernando Diniz, que passa por aqui fazendo a sua avaliação após o jogo em coletiva. Análise desse jogo, até falando sobre a transição ofensiva do Cruzeiro, que é bem venenosa. E normalmente para um veneno a gente usa o antídoto. Qual foi o seu antídoto para parar a pressão do Cruzeiro? É a transição rápida e conseguir um resultado positivo. Obrigado. Obviamente, boa noite. O nosso time também tem transição ofensiva boa, né? Mas no fundo era saber que eles têm a transição. Eles têm 12 gols no campeonato de transição ofensiva e 12 de bola parada. É o time que tem, talvez, muito provavelmente, o time que tem mais gols de bola parada e mais gols em transição. Então a gente sabia, a primeira coisa é saber perder a bola e saber, em alguns momentos, parar o jogo e, quando não consegue parar, deixar o jogo mais lento. E quando não nenhuma nem outra coisa, a gente conseguir proteger a profundidade. Eu acho que a gente conseguiu fazer as coisas, esses 3 itens, a gente conseguiu eliminar as chances do Cruzeiro de atacar a profundidade e de fazer a transição muito rápida. Eu acho que, essa pergunta ainda não veio, mas eu acho que a coisa mais importante que aconteceu hoje é essa conexão com a torcida. Estava cheio e o time jogou junto com a torcida. O time foi tão bom hoje como uma torcida. E essa conexão faz o Vasco ser muito mais forte. Eu espero que a gente consiga ter cada vez mais consistência e que a torcida goste cada vez mais daquilo que a gente vai fazer dentro do campo. Diniz, boa noite, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos, parabéns pela vitória. É falar sobre o setor defensivo. 2 jogadores que vêm se destacando, Carlos Cuesta, 26 anos, e Robert Renan, 21 anos, sabendo que esses jogadores, né, seleção da Colômbia, o Robert já andou na seleção de base. A leitura de jogo desses 2 jogadores, queria que você falasse sobre isso, porque realmente hoje eu vi um jogador, já venho vendo esses jogadores já, sabe, no padrão alto. E sobre o Verratti. O Verratti hoje saiu, ele jogou taticamente, isso eu queria que você falasse sobre a posição, sobre o jogo tático dele hoje, que foi muito importante, e a torcida apoiando o Verratti na saída do jogo. Obrigado, professor. Eu vou começar pelo final. Eu acho que o Verratti é o nosso capitão, o nosso artilheiro, e tem uma conexão muito sólida com a torcida. Ele foi muito importante aqui desde quando ele chegou e continua sendo. E aí eu entro no jogo de hoje. Ele é sempre muito importante. Às vezes o reconhecimento, quando o resultado não vem, a gente quer arrumar um culpado, eles acham que o culpado é errado. Mas o Verratti é um jogador muito importante na parte tática para mim, desde que eu cheguei aqui. Ele cumpre as funções sem a bola com muita precisão, não tem preguiça para fazer, tem saúde para fazer, embora dos seus 30 e alto anos. E ele de fato foi muito importante hoje. Muito importante na disputa da bola longa, foi disputa na marcação, na recomposição do time, estava sempre disposto a ajudar em todos os instantes. Então ele foi muito importante. A outra pergunta que era? Então o Cuesta e o Robert, eu acho que isso vale a pena a gente aproveitar a tua pergunta para dar uma retomada, que existia uma pressa muito louca aí por contratação na janela. Quando a gente faz de uma maneira muito apressada, ainda mais sem dinheiro, sem chance de erro, quase nenhuma, a gente acaba errando. E a gente fez as contratações muito mais para o fim da janela que para o começo. Porque eu sempre vim aqui, era questionado, contratação, e não é fácil contratar bons jogadores. No fundo, o Vasco e a torcida quer bons jogadores. Eu acho que a gente foi um esforço contínuo, de muita gente trabalhando. O Felipe, eu, o pessoal de análise, o Admar, foi um
um monte de fatores que fez com que a gente chegasse a esses jogadores. E muito esforço pessoal, de ligar de novo, insistir, a Ademar viajar, o Felipe se reunir com o pessoal da análise o tempo todo, e foi muito importante. Então, assim, esse trabalho conjunto, e sempre com aquele receio de errar na contratação, porque a gente tem que ter para a gente se proteger, para a gente poder errar menos. A gente acabou acertando, não só nesses dois, mas a gente fez uma janela muito boa, com poucas contratações, mas muito assertivas. O Andrés foi uma contratação muito boa, todo mundo tem contribuído. O Matheus França está entrando em condição, que é um jogador muito talentoso. O Thiago Mendes está agora se recuperando da lesão, um jogador que tem um histórico muito importante também no futebol. E a gente espera que ele fique em forma o mais rápido possível. Então, eu acho que as contratações, elas foram muito bem feitas e com muito cuidado, e um trabalho conjunto de muita gente. Diniz, o Rodrigo Caetano, com outras pessoas da comissão técnica, eles estiveram aqui vendo o jogo do Cruzeiro e do Vasco. Se pedisse para o Fernando Diniz indicar alguém do Vasco, alguns jogadores do Vasco, você diria, presta atenção em quem? Para mim é difícil responder essa pergunta, mas eu acho que eles estão monitorando certamente alguns jogadores. Eu acho que o Vasco tem jogado no Campeonato Brasileiro, os últimos jogos a gente tem pontuado bem, mas jogado bem a gente tem jogado praticamente todos os jogos desde que eu cheguei aqui. E tem muitos jogadores evoluindo, e a gente certamente tem alguns jogadores no radar da seleção brasileira, porque é muito nítido que os jogadores aprendendo a jogar jogos mais competitivos, jogos grandes, e jogar bem, e jogadores têm sido decisivos, tanto na parte da frente, hoje na parte de trás também. Robert Chanan, por exemplo, é um jogador que tem 21 anos. Talvez seja um dos maiores zagueiros construtores com mais qualidade no mundo, né, no Brasil. Tá aí o Fernando Diniz, mas já tem jogador do Vasco sendo olhado por Ancelotti, mas rapaz. Olha, o Fernando Diniz então fez a avaliação. E o Corinthians fez 1-0 no Flamengo, mas o Flamengo proporcionou a virada lá no Itaquerão, ganhou por 2-1. Vamos à avaliação do professor Fernando Luiz. Bom, primeiro, como você falou, o começo do jogo foi um começo do jogo difícil pra gente. A gente subiu a nossa pressão, a marcação. Eles acabaram saindo, às vezes por tabela, por vantagem qualitativa, por drible, e isso fez com que o nosso time teve que correr para trás. Não controlamos bem a profundidade hoje, fomos muito mal nesses primeiros 30 minutos controlando a profundidade, e era o que eles estavam explorando, né, essa bola nas costas da nossa linha defensiva, e acabaram machucando bastante a nossa defesa, aonde já a partir do pênalti, que com 11 minutos praticamente já começamos a ajustar, mas era bastante informação para todo mundo, até ajustar praticamente foram 30 minutos, né? E aí realmente vocês sabem mais melhor do que eu, que o Corinthians é muito superior a nós em todas as fases do jogo. Essa frustração que gerava não poder recuperar a bola transmitia também a nossa posse era uma posse ruim, com erros técnicos, com erros individuais, por estar com a perna pesada, por ter esse desgaste, por ter essa frustração de correr para trás. E a partir do momento que a gente corrigiu, já os jogadores começaram a controlar melhor o jogo, começamos a ter mais controle, mais a bola, e fomos nos últimos 10, 15 minutos do primeiro tempo já muito melhor do que começamos, né? No começo do segundo tempo tomamos um gol, mesmo com esse nosso ajuste, mas eu já se via outro tipo de competitividade dos jogadores, outro tipo de postura, e sabíamos que teríamos nossas chances. Também tivemos nesses últimos 10 minutos do primeiro tempo, e assim foi no segundo tempo, onde chegamos com bastante volume, com bastante gente, e criamos as chances para poder vencer um jogo muito difícil, onde o adversário depois de uma carga mental muito grande da Libertadores, pênaltis, 2 dias, viagens, conseguimos uma vitória fantástica. Boa noite, Felipe, Léo José do Coluna do Fla. O Arrascaeta jogou hoje junto com o Carrascal. Foi a primeira vez que eles jogaram juntos durante um bom tempo ali do jogo. Como que você avalia a partida da dupla e também o individual do Carrascal, que hoje foi um dos melhores jogadores do time?
vejo essas conexões, como eles se procuram já durante os treinos da semana, como eu vinha treinando o Carrascal na última semana e meia, talvez 2 semanas aí nessa posição, e ele entendeu bem. Agora, que jogador, é impressionante o jogo que ele fez, dá uma soltura para a equipe, limpa as jogadas, tem uma visão de jogo, se conecta com os companheiros, e hoje ainda por cima deu 2 assistências, que é um jogador também determinante. Então, estou muito feliz pela atuação dele, pela entrega também dele, porque nessa função ele teve que correr mais do que ele está acostumado, e ele fez. Agora é questão de adaptação, né? Nos últimos 5 minutos ou 10 minutos ele teve cãibra, mas acredito que com sequência ele vai aguentar bem essa posição, e eu estou muito feliz pelo rendimento dos dois. Boa noite, Felipe. Cleiton, do Dimensão Esportiva. Parabéns pela vitória. Na próxima terça-feira você completa 1 ano à frente do Flamengo. Queria que você avaliasse como foi esse 1 ano para você à frente do clube. Está sendo muito intenso, né? Falei para os jogadores depois do jogo da Libertadores que quando eu cheguei no quarto, depois dessa carga mental, né, de ir para os pênaltis e essa tensão absurda que temos como treinador e como disputar competições no clube com mais pressão do país, cheguei no quarto e agradeci. Mas não agradeci pela vitória, agradeci pelo privilégio de poder estar vivendo todos esses momentos únicos aqui no Flamengo, já como jogador, agora como treinador, e cada segundo para mim é um presente. Então estou aproveitando ao máximo, desfruto, já falei para vocês que desfruto até quando não é tão bom, e quando é ruim, então estou no lugar onde eu quero estar. Felipe Luiz, então, aí falando, né, a respeito da vitória diante do Flamengo, já vai completar 1 ano, né? 1 ano à frente aí do time rubro-negro. Está onde queria estar. Então está no Flamengo, está numa grande equipe do futebol brasileiro e mundial. Vamos lá, passar agora para a classificação rápida aqui do Campeonato Brasileiro. Dar uma olhadinha aqui nesse placar esportivo para a gente dar uma passada rápida também nessa classificação. Classificação do Campeonato Brasileiro, aqui nós temos o Flamengo com 54, o líder absoluto da competição. O Flamengo venceu, o Palmeiras acabou perdendo. Mas que hora que o Palmeiras fez essa para meu amigo Panjoca ficar muito feliz, né, Panjoca? Aí em Manaus. Flamengo 54, Cruzeiro 50, Palmeiras 49, Mirassol 42, é o G4. Quinto é o Botafogo 40, sexto Bahia 40, sétimo São Paulo 35, oitavo Fluminense 34, aí vem o Bragantino com 32, décimo Grêmio 32, décimo primeiro Vasco com 30, décimo segundo Corinthians 29, décimo terceiro Ceará 28, décimo quarto Atlético Mineiro 28, décimo quinto Internacional 28, décimo sexto Santos 27, primeiro fora da zona de rebaixamento, já com uma boa gordura em cima do Juventude, que é o 17º com 22, Vitória 22, Fortaleza 21, Sport 14 pontos. Aqui é a classificação então do Campeonato Brasileiro da Série A. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, vamos trazer agora, aqui tivemos os resultados. Atlético Paranaense 1-0 em cima do Operário, Criciúma 2, Paysandu 4, aliás os dois paraenses ganharam de 4, hein? Novo Horizontino 1-1 com Vila Nova, Remo 4-2 no CRB, Botafogo 1, Ferroviária 2, Cuiabá 2-1 no Atlético Clube, são os jogos que tivemos. Para esta segunda-feira, América Mineiro contra Volta Redonda, Avaí e Coritiba, Amazonas e Chapecoense, teremos também Goiás e Atlético Goianiense na terça-feira. Então, jogos de segunda e terça-feira aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. E a classificação como é que está? Aqui a gente aponta. Criciúma, perdeu em casa. Perdeu para o Remo. 49, segundo Goiás 49, terceiro Atlético Paranaense 48 e quarto Coritiba 47. Aí na cola está o quinto colocado Novo Horizontino, 47. Sexto, Cuiabá, 45. Aí vem Remo na sétima colocação, 42. Chapecoense, oitavo, com 41. Nono, Atlético Goianiense, 41. Décimo, CRB, com 40. Na zona de rebaixamento, 17º, Volta Redonda, com 30. 18º, Botafogo, com 29. 19º, Amazonas, com 27. E 20º, Paysandu, com 25 pontos. Então, essa classificação aqui da Série B. Na Série C, nós tivemos São Bernardo 0, Floresta 1, Caxias 0, Londrina 1, Ponte Preta 1 com o Náutico
e Brusque 3-2 no Guarani. A Ponte Preta, se vencesse, já estava matematicamente classificada, já estaria classificada já para a segunda divisão do ano que vem. Então nós tivemos também a vitória do Brusque em cima do Guarani. Não foi uma rodada boa aqui para o Guarani, e a Ponte Preta está muito bem ainda na competição. A classificação, ela passa a ser a seguinte, galera, aqui da Série C. Importante que o Maranhão Atlético vai jogar com clubes da Série C, né? Da Série C, o Maranhão classificado. Dá só uma olhadinha aqui na classificação. Tá aqui, ó, a classificação então. Londrina, primeiro com 6, segundo Floresta 6, terceiro São Bernardo 3 e quarto Caxias 1. São 2 de cada grupo que vão para a Série B. No grupo C, Ponte Preta 10, Guarani 6, Náutico 4 e Brusque 3 pontos. Olha, a vitória do Brusque aí foi maiúscula, né? Para tentar respirar ainda e assustar aqui o Guarani, que é o segundo colocado que briga aqui com o Náutico e com o Brusque, que entrou também na parada, ninguém está desclassificado ainda. Então está assim a Série C do Campeonato Brasileiro. Na Federação Maranhense de Futebol tivemos a segundinha aqui no futebol maranhense. São Luís mandou bem aí na quarta rodada, fechou ela com 5-0 em cima do Americano. São José 1, Timon 2, Expressinho 0, Luminense 4. Tivemos também aqui o time do Balsas perdendo em casa para o Cordinho de 2-1. E também tivemos o São Luís ganhando o Americano por 5-0, isso na quarta rodada, fechada. A quinta rodada já tivemos jogos, ITZ 1, Balsas 0, Timon 1, Lago da Pedra 2, né? Lago Verde 2. Luminense e esse jogo aqui do São Luís será nesta quarta-feira, dia 1º, tá? Quarta-feira, dia 1º, portanto, depois de amanhã, a bola vai rolar aí para esse confronto. Como é que está a classificação? Timon lidera com um ponto. Com um ponto. Timon, primeiro colocado, Timon. Segundo, Lago Verde. Terceiro, o São José. Grupo C, Cordino com 3. Segundo, ITZ com 0. Eu não sei se esse site aqui da federação tem credibilidade aqui para a gente colocar exatamente essa classificação. Não estou entendendo bem essa classificação. Pontos 3, 1, 1, 1. É melhor a gente deixar essa classificação para depois. Não estou gostando muito dela não aqui. Não parece que esteja a realidade na classificação. O pessoal tem que dar uma atualizada aqui na classificação do Campeonato Maranhense, tá? Com certeza não é essa a classificação geral, tá? Então tem alguma coisa errada por aqui, a gente vai fazer essa correção depois. Portanto, minha galera, é isso aqui do Campeonato Maranhense. A segundinha está em andamento, São Luís está muito bem, mas ainda nada definido em relação, porque teremos ainda uma segunda fase. O Expressinha que vem perdendo todas, esse já não tem mais nenhuma chance de prosseguir. E é isso. Fique com Deus, um grande abraço a todos, a gente se reencontra amanhã às 11h30 com mais um conteúdo aqui no canal ou a qualquer momento. A respeito, só para dar para a galera do Sampaio Corrêa aqui, uma informação, deixa eu ver aqui o Insta do Sampaio Corrêa. Traz aqui o nosso querido Arlindo Maracanã, que está falando aqui. Eu tenho uma música de reggae lá atrás, o YouTube cobra direitos autorais, aquela coisa, eu não vou colocar. Mas aqui o que está dizendo aqui o Arlindo Maracanã é convidando aqui os atletas nascidos em 2008, 2009, 2010, a chance para fazer parte da equipe sub-17 Sampaio Corrêa, tá? Então, nascidos em 2008, 2010, 2010, procurar aí o Sampaio Corrêa para fazer aí a sua inscrição para participar, tá bom? Da escolinha do Sampaio Corrêa, aí o nosso grande cracaço Arlindo Maracanã por aqui, tá bom? Sempre um prazer a gente ver o Arlindo Maracanã. Minha galera, um abraço, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento, compartilhe, deixe os seus comentários. O Motoclube está aí em clima de eleições, tá? E a gente vai trazer informações bem plausíveis amanhã com o presidente Vitor Flieger, que vai seu mandato até no mês de dezembro, mas ele quer antecipar para que quem chegue possa arrumar a casa e ter tempo para começar um trabalho no time rubro-negro maranhense. Fique com Deus, um abraço e uma excelente semana para todos nós. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses.
Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.